Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje o debate promete, porque nós vamos falar de guerra. A guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas. Mais uma vez, o mundo todo é chacoalhado com essas atividades de ataques mútuos, tirando a paz de todo mundo e impedindo, por exemplo, a realização de planos, né, de gente que queria visitar a Terra Santa. O aeroporto já foi fechado, não há perspectiva de paz a curto prazo. Nós, todos os dias e noites, somos inundados por notícias de mortes de civis, né? Eu não sei se tem muita diferença entre o soldado que morre em combate e os civis, mas é porque todos eles são seres humanos, né? E não vão viver de novo. Nós não cremos na reencarnação, então são vidas que são ceifadas por conta das agressões de guerra. Agora, como é que ficam os evangélicos e os cristãos em geral, aqui no Brasil, diante desse conflito? Se você for perguntado, mas de que lado a gente deve se posicionar, a qual dos dois grupos nós podemos apoiar, sempre vão surgir controvérsias, seja por uma razão, seja por outra, seja porque quem é o nosso interlocutor é descendente de palestino ou de judeu, ou talvez pela tendência que os evangélicos brasileiros, pelo menos, têm de ficar ao lado de Israel, já que Israel é o povo de Deus, Deus prometeu aquela terra para Israel, Deus tem promessas pendentes com esse povo, Israel já provou que conta com a ajuda sobrenatural do Senhor, né, nas guerras que já foram movidas, sobretudo na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, enfim. Para culminar tudo isso, alguém vai sempre lembrar, na Bíblia está escrito, orai pela paz de Jerusalém. Então tá. De que lado você ficaria se tivesse que se decidir por um ou outro grupo, Israel ou Hamas, ou os palestinos, na verdade? Essa guerra, como toda guerra, é ruim, mas quem é que está certo ou menos errado nessa história toda? Você saberia dar a resposta? Para te ajudar, e a mim também, o Vejam Só pautou o tema. Você vai ouvir os dois lados da questão, exarados por dois pastores brasileiros que amam a palavra de Deus e que creem que ela é a regra infalível de fé e de prática, e depois vai tirar suas conclusões. Está no ar, o Vejam Só. Estamos aqui recebendo com muita alegria dois irmãos muito queridos que frequentam o Vejam Só graças à sua sapiência em várias áreas da teologia e à sua experiência pastoral e pessoal também. O primeiro deles é o pastor Magno Paganelli. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus Bereana, lá na Vila Mariana, e mestrando em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é pesquisador a respeito da violência do Hamas e sua relação com o Corão. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Autor e editor da Arte Editorial. Paz e graça, pastor Magno, tudo bem? Paz e bem, tudo bem aqui? Estou atrapalhado. Tudo bem? Boa noite. Bem, graças a Deus. É que eu virei para cá para pegar o presente que eu acabei de ganhar do pastor Magno. Saiu agora? Saiu, agora no Congresso de Escatologia que fizemos na Bereana. Magno Paganelli, Milênio, o tempo que o homem busca, o mundo que Deus pode dar. Prefácio de Abraão de Alves. Também não é fraco não, hein? Só isso, né? A turma do andar de cima, né? Que beleza, maravilha. Muito obrigado pelo presente, vou começar a ler hoje mesmo. Deus abençoe, irmão. Amém. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Rua Joaquim Távora, 1403, na Vila Mariana, próxima à estação Ana Rosa do metrô, a estação mais próxima. Então, já é a terceira igreja que eu conheço nessa rua. Batista do Povo, Cristã da Família. Batista do Povo, Cristã da Família e Bereana. Não, é Batista, não é Batista do Povo, Batista normal. Da Convenção Batista Brasileira. É, da Convenção. Batista? É. Não tem a do Povo ali, não? Tem, Não, né? a Na do Domingos Povo de é na Moraes. Domingos de Moraes, 1100. Ah, ok. Ali, aquele Não vou pedaço é discutir com ele que era abençoado. Batista. É abençoado. Do outro lado, você viu aí, é o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, líder do Ministério Amigos de Sião.
Pastor Alexandre Dutra, seja bem-vindo, que alegria tê-lo aqui. Alegria minha, o prazer é meu. Eu quero desejar um shalom para o pastor Magno, para você também, reverendo, e para os nossos irmãos lá do TBI, um grande shalom, a paz do Senhor Jesus, também para os amigos de Sião e todos os irmãos que têm apoiado o nosso ministério e têm estado conosco nesse caminhar com o Senhor Jesus, anunciando que Ele é o Messias de Israel, Salvador do mundo. Onde fica o TBI? O TBI está na Alameda dos Jurupis, 1270. Estamos a um quarteirão e meio, sem fazer propaganda do Shopping Ibirapuera, mas estamos a um quarteirão e meio do Shopping Ibirapuera. É referência, né? É a nossa referência. Aliás, estamos fazendo propaganda em quem merece. Tem o irmão Zezinho, lá na igreja, que você me recomendou. Eu tive lá, né? E foi extremamente bem atendido, cabeleireiro, né? Exatamente. Uma benção, irmão Zezinho. Tem história que não acaba mais. Aquele homem... É um gideão, né? Também tem um compromisso com a palavra. Muito, muito. Tem testemunhos, vários artistas frequentam o salão, todos eles se convertendo, né? Uma benção. E um monte de pastores. É, um monte de pastores. Eu fui o 12º. Olha aí. Fechou o colégio apostólico. Seja bem-vindo ao grupo. Muito bem, vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje. Muitas pessoas já se acostumaram tanto a ouvir falar dos conflitos entre Israel e Palestina que nem se dão conta do que realmente causou e causa motins até hoje. Procurar entender o porquê de tanta guerra e violência entre israelenses e palestinos é o que vamos fazer agora. Antes de tudo, é importante ressaltar que a Palestina já era habitada por judeus há milênios e nos últimos séculos havia sido ocupada por uma maioria árabe. Além disso, apesar de árabes e israelenses terem a mesma origem étnica, para que o contexto fique mais claro, devemos lembrar que os judeus sofreram diversas perseguições e não possuíam um estado próprio. Assim, no final do século XIX, um grupo de judeus de origem europeia, os sionistas, decidiu colonizar a Palestina. No início, a imigração não causou maiores problemas com os povos que viviam ali. Contudo, com o passar do tempo, a chegada de imigrantes na região foi se intensificando, com muitos desses sionistas expressando seus desejos de, entre aspas, tomar o território. Naturalmente, essa situação foi criando tensões com os palestinos que ocupavam a região. E foi apenas uma questão de tempo até que os conflitos começassem. E, para piorar, Adolf Hitler surgiu no meio dessa história com o Holocausto, que só aumentou o fluxo de judeus para a Palestina. E a tensão foi aumentando progressivamente. Em vista da escalada da violência na região, em 1947, a ONU resolveu interferir e em 1948 o Estado de Israel foi criado. Assim, sob considerável pressão dos sionistas, a organização recomendou que 55% da Palestina, que então era controlada pelos britânicos, fosse cedida aos judeus, embora esse grupo representasse apenas 30% da população total e possuísse menos de 7% do território. Evidentemente, os palestinos não ficaram muito satisfeitos com as recomendações da ONU. E logo, uma série de atentados, represálias e contra-represálias começou a deixar um rastro de violência e morte sem que ninguém tivesse controle sobre a situação. E então, guerra civil. As raízes desse embate são complexas e o enfoque muda drasticamente dependendo de quem conta a sua versão dos fatos. Por isso que o programa Vejam Só de hoje coloca em discussão o seguinte tema: Israel versus Palestina. Você acha que os cristãos devem ou não apoiar um destes lados? É disso que vamos falar agora. Muito bem. E você vota na enquete, dando a sua opinião, né? Por meio do site do programa, vejamsó.com.br. Eu vou começar com o pastor Alexandre Dutra, pedindo a ele que nos, mais uma vez, repita. Toda vez que ele fala desse assunto, eu peço a mesma coisa, porque há entre nós, eu mesmo desconheci, aprendi com ele aqui, uma confusão muito grande entre árabes e palestinos,
a gente acha que é tudo a mesma coisa, não tem nada a ver, ou tem tudo a ver. Então, as origens étnicas, a repórter falou que os árabes e judeus têm a mesma origem, é verdade? E os palestinos, quem são, de onde são? São árabes, deixam de ser? Como é que é essa história? Muito bem. Os palestinos, na verdade, são uma mistura de povos e que são, de fato, de ascendência abraâmica. Vem de Abraão também. Abraão, Isaac, especificamente Isaac, com os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Os palestinos, que na época aí que se torna o Estado de Israel, são uma população minoritária, composta por beduínos, que estão naquela margem da faixa de Gaza, que é a antiga Filístia, que hoje é chamado Palestina. Esses, chamados nominalmente de palestinos hoje, são os descendentes de Esaú, claro. Eles já têm uma origem com os povos árabes e egípcios. E aí essa mistura foi aumentando. Então, os habitantes da faixa de Gaza hoje são os descendentes de Edom, que tem esse nome, mas o primeiro nome foi chamado de Esaú, primeiro filho de Isaac. Então, os palestinos são uma mistura de beduínos, árabes, também um grupo de egípcios e os edomitas, que no século VIII eles foram expulsos da região do Monte Seir, atual região de Petra, que pertence à Jordânia, e foram expulsos até a margem lá do Mediterrâneo. Por quê? Porque eram 5 cidades filisteias e Israel, mesmo o Reino do Sul, a Judéia, nunca teve interesse de povoar aquela região. Com o Davi, eles venceram a guerra, isso há 1000 anos atrás, e a sucessão davídica também dizimou praticamente os filisteus, que são os povos do mar. Então esse lugar ficou aberto. E com a luta de domínio por aquela região, já depois do Reino do Sul ter sido levado cativo, começando com Nabucodonosor, todos aqueles habitantes ali, Amon, Moabe e Edom, eles foram então sendo destruídos pelo Nabucodonosor, e os que sobraram se uniram e foram parar na faixa de Gaza. Isso é o que a história registra sobre essa população. Mas os beduínos, que são árabes, nômades, que sempre estiveram transitando naquela região, tanto que nós temos o caso dos drusos também, que tem druso em Israel, druso no Líbano, na Síria, e quando foi delineada a fronteira, dividiu essa nação, esse povo, acontece com os beduínos. Eles tinham que tomar uma decisão: ou vão para a Arábia, ou sobem para a Síria, ou ficam na terra que está agora sob domínio inglês, britânico, isso pós-Primeira Guerra Mundial, 1919. E eles então se estabelecem na faixa de Gaza, onde já estavam mesmo, já tinham até as suas vilas, e ali então eles se estabelecem. Os beduínos do deserto permaneceram como beduínos, nômades. Continuam lá. Até hoje. Israel faz negócio com eles e eles fazem negócio com o mundo todo. É bem interessante. Então, os palestinos de hoje é uma mistura étnica desses 3 grupos que estão ligados, Amon, Moabe, Edom e árabes, mais um grupo aqui, árabe, e também uma parcela de egípcios. Não é à toa que o maior líder da chamada Palestina foi o Yasser Arafat, que é de origem egípcia. Então ele cruza a fronteira porque ele tem uma ligação aí também, não só de religião, mas de alguma ligação fina, pequena, mas étnica também. Então, esse é o grupo que nós chamamos de palestinos, que estão hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E aí a grande questão é a Cisjordânia, porque na Cisjordânia você tem vilarejos, bairros, cidades até israelenses encrostadas na Cisjordânia, que tem a maioria da população palestina. Só mais uma pergunta. Palestina. O que a gente chama hoje de Cisjordânia, nos tempos de Jesus, era o quê? Exatamente. Samária, Judá. Mas a Samaria é mais para cima. Mas era do lado do Jordão. O lado direito do Jordão. Que hoje é a Jordânia. Ah, tá. Então, a Cisjordânia quer dizer isso, que em inglês é o West Bank, né? Ou seja, aquela parte do lado oeste. E que hoje está ali onde o pastor está mencionando, na parte do deserto da Judéia, subindo para Manassés e Efraim. Tá certo. Muito obrigado, pastor. A aula valeu. Pastor Magno Paganelli, ele é especialista, está se especializando, né, na violência, ou na pesquisa sobre a violência do Hamas e a sua relação com o Corão.
lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, acabou de soltar um livro a respeito das profecias ligadas ao fim dos tempos, né? Aqui. Vamos lá. Aqui. Aí, beleza. Milênio. Aqui? Tá aí. E tem um capítulo aqui que eu não consegui ler, porque o senhor me deu o livro agora, né? Sim. Sobre Israel e os povos circunvizinhos e tal. Qual é a opinião do senhor sobre o conflito? O tema que nós estamos discutindo hoje, o senhor fica de que lado? Respondendo à pergunta, né, se devemos ficar de um lado ou de outro, devemos ficar de nenhum dos lados. Inicialmente seria uma resposta curta. Se tivéssemos que tomar um lado hoje, a posição de um... Porque eu entendo assim, a missão da igreja não é tomar partido de nenhum povo. A missão da igreja é evangelizar todos os povos, né? Ir a todas as nações. Nós não temos nenhuma relação étnica, a igreja não tem nenhuma relação étnica com nenhum povo, né? Esse é o primeiro ponto. Se tivéssemos que nos ater à missão da igreja, precisaríamos ir do lado do mais fraco. O lado do mais fraco hoje, indiscutivelmente, é o lado palestino. Dentro ainda de uma perspectiva da igreja, entendendo a missão da igreja, nós precisamos ver isso. Não temos que tomar partido de ninguém. A igreja é apartidária, a igreja não é étnica, a igreja é espiritual, é uma comunidade de fé, não é uma comunidade de raça ou de etnia. Dentro da Bíblia ainda, não devemos esquecer que Israel ainda está dentro do tratamento de Deus. Israel está num exílio que não foi a igreja que provocou. Um exílio que é o tratamento de Deus pelos pecados que o próprio povo judeu cometeu. Como no Antigo Testamento. Havia a transgressão da lei, Deus mandava o povo para o exílio, quando o tempo vencesse, o próprio Deus se encarregava de trazer o povo de volta. Então, não devemos esquecer que hoje, se os judeus quiserem ser salvos, devem ser salvos pela fé no Senhor Jesus. Isso não muda, né? Isso está bem claro no Novo Testamento. Então, com relação especificamente a Israel, estão sendo tratados pelo Senhor. Agora, se um povo está sendo tratado por Deus, por que a igreja vai ter que apoiá-lo, sendo que ele está sendo tratado por Deus? Nós vamos estar interferindo no processo de tratamento de Deus com esse povo. Então, a resposta inicialmente é não. Poderia desdobrar isso em outras duas questões. Esse é o primeiro eixo bíblico. Segundo, a questão humanitária. Israel está cometendo um massacre ali. Vamos imaginar que a guerra não tivesse começado. Os crimes internacionais e nacionais cometidos por Israel, eles são bastante conhecidos. Já há vários especialistas no assunto falando em apartheid, como existia na África do Sul, em expulsão étnica, embargo. Isso é claro, isso é público e notório. Então, aí no caso a transgressão transgressão de normas humanitárias internacionais. A ONU se manifesta, o país que mais tem resoluções da ONU contra ele é Israel. 30% das resoluções da ONU são contra Israel em função do tratamento que dá para esses povos. O terceiro eixo seria o jurídico, né? O legal, o aspecto legal de leis, de advocatícias. Israel, quando limita a faixa de Gaza, por exemplo, vamos até a faixa de Gaza, que a guerra está sendo lá com os palestinos de Gaza, como ele disse bem o pastor Alexandre, palestino na cidade, na região de Cisjordânia e palestino na região de Gaza, que já é uma interrupção, ou seja, uma interferência de Israel na composição daquele povo. Ou seja, Israel partiu o povo no meio e segregou ali. Terra, ar e mar, há uma barreira para que os palestinos de Gaza não possam se desenvolver. Então aí há a transgressão de leis de duas naturezas. Primeiro, a própria Suprema Corte de Israel é contra a construção de assentamentos ali, para que possa haver uma expansão de Gaza. Então, o governo de Israel transgride a lei da própria Suprema Corte do seu país. E segundo, as resoluções da ONU. E aí você tem uma lista. As mais famosas são a 242 a 338. Acho que eu tenho o número anotado de cabeça, não me recordo bem. A 242 é a que pede a devolução dos territórios ocupados? Territórios ocupados. E a outra... Mas aí passou, tem dó, né? A ONU está extrapolando. Esses territórios foram ocupados como? Na verdade, o termo correto é em disputa. Não foi na guerra? Quem foi que começou a guerra? Os árabes. Então, eles perderam a guerra, perderam o território. Uai, Quando houve a partilha... Eu não entendo a ONU nessa conversa. Não, mas não é difícil entender, não. Quando houve a guerra da independência de 48, Israel
tinha direito a uma partilha, tinha direito a uma porcentagem da terra, que não estava desabitada, como a gente fala, um povo sem terra, uma terra sem povo para um povo sem terra. Os judeus estavam sem terra em partes, porque haviam comunidades. A terra nunca ficou sem povo, tanto de árabes e judeus. Eles sempre estiveram lá. A maioria do povo estava na Europa, evidentemente. Não estava fazendo turismo também. Quando voltaram, tinham direito a uma porcentagem dessa terra. Quando o Ben Gurion anunciou a fundação do Estado de Israel em 48, 15 de maio de 1948, no dia seguinte começou a guerra. Israel ocupou um espaço além do que já era previsto. Comprou os 6%, pagou, está de posse da terra. Mais a porcentagem que tinha direito pelo mandato britânico, depois se transformou em ONU, mais a conquista. Ok, ninguém reclamou esse espaço de terra, embora tenha ido além. Na Guerra de 67 é que está o problema. Porque na Guerra de 67 ela ocupou terrenos que não era para ser ocupado. Tanto na Cisjordânia como a Península do Sinai e as colinas do Golã da Síria. Posteriormente foram devolvidos, tanto as colinas do Golã como o território do Sinai para o Egito. E o território da Palestina não foi. Então a resolução da ONU é sobre essa região de 67, não é sobre 48. Tá. Entendeu? Nós vamos para o intervalo? Deixa eu correr aqui. Vamos pôr primeiro, antes do intervalo, pôr a enquete no ar. Você corre lá no vejamsó.com.br e vota na enquete. A enquete é a seguinte: como cristão, em relação ao conflito... eu acho que eu não corrigi direito, conflito é com N, tá? Conflito do tema, você apoia Israel ou Palestina ou nenhum dos envolvidos, ou a minha resposta, não sei, em nenhuma das anteriores. Vote na enquete para você poder concorrer ao kit da Agrade. Olha só, hoje eu vou mandar esse livro aqui, tem tudo a ver com o tema, né? Livros a respeito de Israel, povo escolhido, tá? O autor do livro é o pastor Aguinaldo, que é um apologeta. De vez em quando ele vem aqui ao programa. E, evidentemente, ele tem uma visão pró-Israel, né? Dentro da perspectiva dispensacionalista. E além desse livro, eu vou mandar também a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Essa aí que você está vendo vai te deixar muito bem. De volta com o programa Vejam Só. Oh, que bonito, olha só. Bonito também é ter você como nosso telespectador ou nossa telespectadora. Por isso que a gente manda sempre uma gratidão muito especial para vocês. Sabemos que o horário é tarde da noite, né? Mas é importante ter você aí. E eu gostaria que você nos ajudasse a fazer um programa melhor. Manda a sua crítica, a sua sugestão. Você tem 3 caminhos para fazer isso e ganhar presentes. Primeiro é o site do programa, vejamsó.com.br. Tem uma aba lá que não é de comentários, é a aba sugestões. Você põe lá a sua sugestão. Seja de tema, seja de convidado, né? Se você quiser, use as redes sociais. Nas redes sociais nós temos mais liberdade de comunicação, né? O internauta tem inclusive acesso a algumas informações de bastidores. No Twitter, estamos no Twitter, @VejamSó, aliás, @programa Vejam Só. E no Facebook, estamos no Facebook /programa Vejam Só, tá bom? Manda sua sugestão que você ganha presentes da produção. Bem, nós estamos aqui com o pastor Alexandre Dutra, que é líder do Ministério Amigos de Sião. Queria saber qual é o lado da guerra que o senhor vai apoiar. Como foi dito no início, guerra ninguém gosta e nós brasileiros não temos uma cultura de guerra, então até falar sobre o assunto é difícil, porque se mistura fatos com sentimentos, verdades com inverdades e o povo fica sem saber realmente o que acreditar e qual o caminho tomar. Porém, nesse assunto, eu acho que a gente tem 4 aspectos aí que a gente tem que ter discernimento e pesquisar para poder tomar uma decisão de que lado ficar. Primeiro é o aspecto bíblico. O que a Bíblia diz em relação à posição? Quando a gente deve, como crente, tomar decisão de estar de um lado ou de outro? O que a Bíblia diz a respeito disso? Se a gente olha de Gênesis a Apocalipse, em vários momentos o povo de Deus é desafiado a tomar partido, a tomar uma decisão. E ser apartidário é uma grande ingenuidade do povo de Deus, porque sempre estamos tomando partido. Se nós
decidimos não fazer nada, já estamos decidindo algo que vai nos prejudicar. Aliás, o Apocalipse é bem incisivo, né? Ou seja, é melhor ser quente, ou frio, mas morno, será vomitado. Ou seja, não podemos ser indiferentes, não podemos ser neutros em relação às coisas que Deus pede para a gente discernir e tomar a decisão. Esse é o aspecto bíblico. Existe também o aspecto histórico, envolvendo tanto o cristianismo quanto os líderes cristãos ao longo desses quase 2000 anos de história. Quando a igreja tinha que se posicionar sobre alguns temas relevantes e que afetavam diretamente o corpo vivo de Cristo na terra, ela se posicionou. Se a gente começa a pensar alguns tópicos importantes, já no início do cristianismo, em relação ao Império Romano, a igreja se posicionou contra. E era o governo político estabelecido, à força, claro, né? Mas que a igreja fez, então, frente àquilo. Quando nós olhamos mais recentemente a questão da escravidão, os cristãos levaram tempo para tomar a decisão, justamente para entender o que isso implicava. Mas quando foi constatado que a escravidão era algo que estava além daquilo que nós vivemos hoje, no século XXI, carteira assinada, sindicato representando a relação patrão e funcionário, quando passou disso, porque os termos na Bíblia para servo e escravo, se nós formos transferir para hoje, é isso aí. Tem carteira assinada, você presta serviço, você é do seu patrão naquele período de tempo, está certo? Então, quando a igreja percebeu que havia exagero, que havia, como foi dito aqui, maltrato, né? Que começou a se desfigurar aquilo que é a imagem de Deus, a criação do Senhor, os homens, a igreja então tomou uma posição. Líderes trabalharam essa questão e tomaram a posição ao lado dos seus rebanhos, das denominações, e não foi a igreja católica que começou essa campanha, foram os protestantes, está certo? Então esse aspecto histórico da igreja, a igreja buscou discernimento, entender os fatos para tomar uma decisão correta e adequada. O terceiro aspecto é, quais são os princípios, então, diante da história da igreja e do que a Bíblia menciona sobre de decisões que devemos tomar em relação a lado? Se nós olharmos Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que é a verdade. A Bíblia diz, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. A única coisa que pode parar a gente é a verdade. A única coisa que pode movimentar o crente é a verdade. Porque nós saberemos que vamos estar do lado certo. Quando a gente olha para o profeta Joel, ele diz sobre as nações que invadiram Israel e que causaram, né, o cativeiro, a expulsão de uma maioria, mas quem era pobre, idoso, criança e mulher não podia ser levado para o cativeiro porque morria no meio do caminho e ficou na terra, vivendo e sobrevivendo da terra, não é? Então, Joel diz que esses que se levantaram contra o povo de Deus vão ser convocados por um lugar chamado Vale da Decisão. E aí eu quero fazer a pergunta para o telespectador: de que lado você quer estar no Vale da Decisão? Do lado de Deus ou do lado dos inimigos do povo de Deus? Porque os inimigos do povo de Deus, em última instância, são inimigos do próprio Deus. Quando o Senhor fala para Abraão assim, olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, está valendo até hoje. Quem são os descendentes de Abraão? Se não o povo de Israel, o povo da promessa, o eleito, escolhido, separado. Mas por ser eleito, ser separado, ser escolhido, não exime Israel de responsabilidade. O pastor Magno também deixou isso muito claro. Israel vive hoje uma disciplina de Deus que já dura quase 2000 anos. Essa disciplina, como dizia o saudoso professor Davi Correia, não é contra o povo, é a favor. Porque quando Deus disciplina o seu povo, ele busca arrependimento do seu povo. E Israel, hoje, é a nação onde nós temos o maior número de convertidos naquela região. Só em Jerusalém existem mais de 25 congregações judaico-messiânicas. Ou seja, meus queridos irmãos, soldados que estão lá agora são cristãos messiânicos, são judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias. E o meu desejo agora era justamente estar lá em Israel para poder orar por esses soldados, que são meus irmãos. E aí eu abro um parênteses aqui, que quando os nossos irmãos cristãos lá na Nigéria, no Iraque agora, na Síria, no Líbano
e nos países muçulmanos estão sendo cruelmente assassinados, você não vê nem cristãos se manifestando. Acho que agora é o nosso momento de apoiarmos as poucas, mas sérias e comprometidas organizações cristãs que apoiam a igreja perseguida, como o Ministério Portas Abertas. E em muitos aspectos eles são contraditórios em relação a Israel, mas por um outro lado é um trabalho maravilhoso de assistência à igreja perseguida. E nesse ano, nossa igreja pôde ajudar famílias de cristãos batistas sírios que vieram refugiados para o Brasil. E eles disseram, nossa família foi assassinada, os que sobraram com vida fugiram da região. Hoje existem cidades que eram de população cristã que foram destruídas, são cidades fantasmas. E cadê o clamor do mundo por esses cristãos? Somos quase mais de 2 bilhões de cristãos aí, pegando todas as denominações, né? E por último, o último aspecto que eu queria destacar é o aspecto profético. Ou seja, quando nós olhamos as palavras do Senhor Jesus, lá em Lucas 24, ele diz, enquanto os gentios estiverem pisando Jerusalém, a terra de Israel, haverá guerra. Ou seja, seria uma grande ingenuidade a gente achar que isso que está acontecendo é um acaso, algo que Israel, de forma propositada, né, proposital, tem trabalhado para que continue, porque eles não ganham nada com isso. Eu estava lá em 2006, durante 6 meses, e eu acompanhei o início e o fim da desocupação de Gaza. E eu vi lá os israelenses que fizeram cidades inteiras com parques, faculdades, sinagogas, casas, e estradas e rodovias. Eu vi os palestinos, quando receberam aquilo, entrando com caminhão, com trator e derrubando. E a Gaza esteve na mão do Egito antes dessas guerras que nós estamos mencionando aqui, né, no início que o reverendo Weber falou. Sabe quem devolveu Gaza para os palestinos? Estava na mão dos egípcios. Foi Israel que entregou Gaza, pensando que ia ter paz. Mas Israel fez a proteção ali. Aí sabe que o Ariel Sharon, grande general de guerra, tomou uma decisão que dividiu o país. Eu passei esse momento lá. Aqueles que eram a favor de devolver Gaza, de sair da faixa de Gaza, e aqueles que eram contra. E tiraram a população israelense de lá. Assim que tirou, naquela semana, turistas começaram a ser sequestrados pelos terroristas. Para quê? Para serem trocados pelos os terroristas que estavam presos em Israel por atentados terroristas, tá bom? Então isso é muito importante destacar. A questão do Hamas, que foi mencionado no início, e o pastor Weber falou, essa guerra não é contra a Palestina, porque o tema de Israel é o seguinte, se Israel abaixar as armas, Israel deixa de existir. Mas se o Hamas abaixar as armas, haverá paz lá na região. Isso é fundamental deixar claro isso. Agora a gente está entrando no cerne do tema do debate. E o pastor Magno Paganelli é um pesquisador da violência do Hamas. O senhor concorda com o que o pastor Alexandre Dutra acabou de falar? Algumas coisas dá para concordar, algumas não. Por exemplo, a questão da decisão. Se você decide por Jerusalém, pelo povo judeu, você está do lado de Deus. Bom, hoje não existe decidir por esse ou aquele. O povo de Deus que recebe a bênção de Abraão é o povo que recebe as bênçãos de Abraão pela fé. O próprio Jesus falou isso, Paulo repete, não é salvo quem é descendente de Abraão, salvo é aquele que recebe a Deus pela fé. Então a fé é o ponto principal. Então hoje não existe mais esse negócio de, eu sou descendente de Abraão, então portanto eu tenho determinados privilégios. Jesus falou assim, até dessas pedras eu posso levantar descendente de Abraão, ou seja, isso não conta mais. Conta quando Deus restaurar lá na frente o seu povo, isso é uma outra época. Hoje estamos todos debaixo, Paulo fala isso no capítulo 9 a 11 de Romanos. Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para tratar com todo mundo da mesma forma. Então, hoje é pela fé que nós devemos ver isso. Né? Essa decisão é uma decisão que é tomada pela fé. Quem é o povo de Deus hoje? Não é o povo judeu. Se fosse assim, então não haveria salvação para ninguém. Né? Então, eles eram galhos na árvore central, na principal, foram cortados e nós fomos enxertados. Falou, então, se eles que foram cortados, Deus não teve cuidado com eles, cortou porque de fato pecaram, então vocês que agora foram enxertados, tomem cuidado porque se os originais foram cortados, vocês também podem ser. Então, o importante aí não é ser galho, o importante é estar ligado a essa figueira. Essa é uma questão. Quando fala também
a respeito de cristãos que estão lá na guerra, que o irmão gostaria... deixa eu só abrir um parênteses. Eu não tenho absolutamente nada contra quem tem ministérios voltados para Israel. Ontem esteve aqui o pastor Daniel, meu amigo pessoal, tem um ministério voltado, o ministério do irmão, então a minha posição não é contra os ministérios. Né? Quando eu estou falando que a igreja tem que se posicionar a favor do povo de Deus, eu estou procurando uma visão um pouco mais ampla. Do mesmo modo como há soldados messiânicos lutando nessa guerra, nós temos que ver que cristãos, gente que tem a minha fé, de vocês e a de você que está em casa, estão sendo mortos agora, bombardeados nesse exato momento pelos mesmos missionários, messiânicos, exércitos messiânicos. Por exemplo, na faixa de Gaza, você tem cristãos lá, você tem igrejas lá. A população palestina, hoje, ela tem uma minoria cristã. A cidade de Belém, que recentemente foi invadida pelo exército de Israel, eles destruíram escolas, destruíram os hospitais, destruíram as poucas bibliotecas que tem, entraram na prefeitura, acabaram com mais de 35 milhões de dados de saúde, de exame de sangue, tudo, devastaram. O exército de Israel devastou a prefeitura de Belém. 30% da população é anglicana. São cristãos. Então, quando você fala assim, eu apoio Israel, de fato tem que tirar aqueles terroristas de lá. Você está dizendo assim, tem um irmão meu, da mesma fé que eu, que provavelmente pode morar no mesmo céu que eu, mas eu quero que Israel bombardeie a cabeça desse camarada. Então, essa é a questão que a gente precisa colocar hoje. É muito bonito isso, que Israel, a história de Israel, não vamos discutir história, cultura, nada disso. Mas a questão é que quando você coloca todos os palestinos debaixo do mesmo pano, você omite a questão principal. O pastor Alexandre falou que a guerra de Israel não é contra os palestinos, é contra o Hamas. É contra o Hamas. Aí, como é que ele faz para acabar com o Hamas? O órgão da ONU vai lá e descobre um estoque de bombas dentro de uma escola que as Nações Unidas estão usando para refugiados palestinos. O camarada perdeu a casa dele, o exército de Israel atacou a casa dele, ele corre para um abrigo da ONU. Não é um abrigo de Israel, não é um abrigo palestino, é um abrigo da ONU. O agente da ONU, vai lá, Unicef, vai lá e fala, tá aqui, ó, eu tenho bomba nesse lugar, bomba escondida nesse lugar, descobrimos lá. Ou seja, um aviso formal, para que o exército não ataque. Já fez a incursão em terra, então entre lá, retire o material e vai embora. O que ele faz? Jogou agora à tarde, jogou uma bomba, matou 16 meninos e feriu 200 crianças. Então, o objetivo claro, isso está muito claro desde o início da guerra. Em março, as duas facções terroristas lá, terrorista também é uma questão que a gente precisa questionar. Hamas e Fatah são os dois partidos que dominam. Fatah domina a Cisjordânia e o Hamas domina a faixa de Gaza, os dois grupos palestinos. Eles fizeram uma aliança. Israel não gostou nada disso. Então precisa o quê? Acabar com isso. Olha o que acontece. 3 meninos judeus são sequestrados. Meninos que são colonos, que já estão num terreno que não é deles, um terreno ocupado por Israel, um terreno ilegal, ocupação ilegal, porque os colonos são colônias ilegais, elas não são legais nem pela lei de Israel, nem pela lei internacional, né? Já estão ocupando ilegalmente. Esses meninos foram sequestrados. Quando os meninos apareceram mortos, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, falou assim, o Hamas vai pagar caro por isso. Ora, o Hamas não assumiu que ele tinha sequestrado os meninos. Ele seria o mais interessado em assumir, por quê? Vai fazer bonito para o seu povo. Olha, de fato, nós sequestramos o inimigo, matamos o inimigo. Ia ganhar mais pontos. O Hamas não se manifestou. Todas as outras vezes que o Hamas explodiu bomba, mercado, escola, lanchonete, restaurante, ele assume. Eu não estou defendendo o Hamas, eu não sou defensor de terrorista. Sou defensor, como o pastor falou assim, a gente tem que lidar com a verdade, né? Então, nós precisamos levantar as informações verdadeiras para poder fazer uma avaliação justa. Então, eles se vangloriaram de ter fechado o aeroporto de Tel Aviv. Claro, então, da perspectiva deles, estão certos. Deixa eu só concluir essa parte. Então, o que acontece? Eles não assumiram a morte dos meninos. O Netanyahu pegou o microfone e falou, precisamos fazer o Hamas pagar caro por isso. Ou seja, em função daquela aliança política de Hamas e Fatah em março, Israel já tinha a intenção de destruir, de entrar e provocar estrago. O próprio Israel sequestrou os 3 meninos dele? Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas eu estive lá. Você não pode, porque quem foi que assumiu o sequestro dos meninos? Até agora ninguém. Eu não estou dizendo que os israelitas fizeram isso. Eu estou dizendo que essa possibilidade nós não podemos esquecer, que existe. Eu estou dizendo o seguinte, os palestinos não apontaram quem foi que sequestrou os meninos. Porque
eles são dissimulados. Agora vamos vai lá, negar calma isso. lá, alto lá. Claro que são. Israel tinha 3 garotos sequestrados. Certo. Mais de 200 palestinos foram presos só porque havia uma suspeita de que eles tinham. Tá bom. Então, como é que você tem 3 É outra sequestrados história. e você sequestra 200? Aí você, no dia seguinte à morte dos meninos, ele já sai atacando todo mundo, já bombardeou, já acabou. Não matou ninguém no Hamas, mas já fez um estrago. Matou crianças. Peraí. Ele tem mais de 200 crianças mortas. Se os judeus, se os israelitas tivessem algum plano sujo, eles não teriam exposto aqueles radicais que trucidaram o Palestina em vingança aos 3 judeus mortos. Foi o próprio Israel que expôs, investigou, prendeu e processou os assassinos do palestino trucidado lá. Não. Eles fizeram isso. A inteligência Os de Israel... palestinos não agem com transparência. Isso a gente tem que dizer. Por exemplo, quer ver uma coisa? Olha, você já está pastor? generalizando. Não. Eu vou provar. Cadê a condenação de qualquer líder de mesquita aqui no Brasil àquilo que o Boko Haram está fazendo na Nigéria? Cadê? Não, vamos nos ater ao tema. Vamos nos ater ao tema. O tema é Israel e Palestina. Bom, se a gente for voltar no tema, então vamos começar no século VII. Em relação ao tema, eu estive em 2012 em Israel e eu fui para Hebron, que é a região que os rapazes foram sequestrados. E eu entrei pelo lado palestino, tudo aberto, tudo livre, e a parte da moradia israelense é que nem cenário de guerra. Tem grade nos corredores de acesso, você não vê crianças brincando na rua, só entra ou sai carro. E é interessante, fui lá na Macpela, nos túmulos dos patriarcas, e eu estou no ponto de ônibus, e só tem ônibus uma vez por dia. Eu e o pastor Ricardo estavam me acompanhando. Passa um israelense com um carro, abre o vidro e fala assim: vocês estão indo para onde? Estamos indo para Jerusalém. Eu vou chegar até Guilo, serve para vocês? Ali é perto, eu conheço Guilo. Falei, ótimo. Entrei no carro do israelense, começamos a conversar, ele passou mais uns quilômetros para um outro ponto, jovens, no ponto de ônibus esperando também. Vocês estão indo para onde? Entra aí. Entramos e fomos até Guilo. Que coisa impressionante que é isso. Eu falei para ele, você não tem medo? Ele disse, medo do quê? Eu vou deixar vocês aí na rua? Mas você sabe que os palestinos terroristas, eles se vestem que nem israelense, que nem turista, pegam e esfaqueiam as pessoas que dão carona. Mas ele falou, mas eu não posso deixar vocês aí. Bom, 2006, então eu estive lá, eu estava exposto nesse lugar que os rapazes foram. E eu não era colono, não sou colono, sou turista. Mas você estava vestido de turista? Normal, né? Jeans, calçados. Aí em 2006... começou os ataques de foguetes. De 2006 até 2014, o Hamas tem lançado foguetes sobre Israel. Essas 2 semanas que tem um conflito, são mais de 2.000 foguetes. Os foguetes do Hamas têm um alvo civil, porque é foguete lançado para a terra de Israel. Se não fosse o Iron Dome, que tem eficácia de 90%, nós teríamos... Mais até. Não, estou chutando, ótimo, que se fosse 100, seria melhor ainda. Quantos mortos de civis, crianças, mulheres, idosos, nós teríamos lá de Israel? Bom, só que Israel, quando identifica, e já identificou 50 túneis, e já começou a destruir 6 túneis. Para que servem esses túneis? Para transportar armamento ilegal que entra pelo Mediterrâneo, que entra pelo Egito, que entra lá pelo Mar Vermelho, está entendendo? E vai chegar na mão dos terroristas, e agora... Gente, nunca alcançou um foguete, alcançou Jerusalém, alcançou agora. Nunca chegou em Tel Aviv, está chegando agora de quantidades assim exorbitantes. Quando Israel identifica que tem uma escola, que tem uma mesquita, que tem um lugar que tem armamento, eles mandam um rádio, ligam para as pessoas, eles passam um helicóptero soltando folheto em árabe dizendo, tal hora, tal lugar vai ser bombardeado, porque nós sabemos que tem aí. Aí dá 4 minutos para você tirar meia dúzia de filhos de dentro da sua casa. Sabe quantos israelenses tem? É muito bacana. 55 segundos para ir para um bunker que foi construído para ele, para proteger ele. O que o Hamas fez? Já que tem toda essa questão de guerra contra os palestinos, o que o Hamas fez? O Hamas manda todo mundo para cima das casas.
Aí passa o Não caça... tem proteção, não tem proteção. Que ele tem para proteger. Eles estão protegendo armamento? Mas qual é o equipamento? Eles têm um Iron Dome? Passa o caça e a Globo mostrou isso no Jornal Nacional. Incrível. A Globo mostrou isso, Weber. Primeira vez no Jornal Nacional, minha esposa assistiu. A Globo mostrou o caça, já tinha sido avisado, já tinha sido enviado comunicado. Nós vamos destruir. O caça passa e vê aquela população em cima. E aí o piloto fala em hebraico, olha, tem civis lá. Aí o comandante diz, abortar. Mas calma aí, é os mísseis que estão lançando contra nós. Tem criança aí? Aborta. Porque quando Israel dá o ultimato, Israel deu tempo para saírem. Mas eles não fazem isso. É o que eles falam, que eles chamam de usar de escudo humano. Exatamente. Tá. É um absurdo isso. Vamos evoluir a discussão. Só uma dúvida antes, pastor Magno. Na sua exposição histórico-teológica a respeito de Israel, fiquei com uma dúvida que acho que o telespectador ficou também. Para o irmão, Israel tem algum tipo de papel especial hoje? Não necessariamente o que o dispensacionalismo confere, mas ou ele é uma nação, Israel é uma nação como o Egito, por exemplo? Hoje? Hoje. Uma nação como uma nação qualquer. Porque Deus não pode privilegiar um povo. Deus tem uma promessa com o povo de Israel, mas você falou hoje. Se Deus está tratando com o povo de Israel para Israel voltar lá na frente, no dispensacionalismo, não importa. Hoje nós não temos privilégio, não tem privilegiado hoje. Nem o povo que tem fé é privilegiado. Nem você e eu somos privilegiados. A Bíblia diz que Deus manda o sofrimento para você e Jesus falou assim, Deus manda o seu sol e a sua chuva para bons e maus. Deus não faz distinção de pessoas. Então, o fato de sermos perdoados, termos fé hoje, garante o quê? Que nós somos perdoados, recebemos o perdão de Deus. Agora, não me garante que eu vou sair aqui hoje, posso ser assaltado, posso ser atropelado, que eu vou chegar em casa e vou ter um problema. Então, essa história de ser privilegiado, povo privilegiado, não tem povo privilegiado. O povo privilegiado é o povo que mantém a sua fé até o fim para herdar o céu lá na frente. Mas Israel vai ter algum tipo de futuro diferente? Eu entendo que, pelas profecias bíblicas, lá na frente ele vai ser restaurado. Hoje não. Hoje ele não desfruta ele vai ser incorporado à igreja. Eu penso que vai ter um plano separado. Eu acredito, na minha visão, não sei se os seus irmãos concordam. Isso eu concordo. Eu acho que são planos distintos. Igreja tem um papel, Israel tem outro papel. Mas essa questão teológica, Romanos deixa bem claro, né? Romanos 11, 1 e 2. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E aí conta a história de Elias e tudo mais. Então, a questão da salvação, concordo com o pastor Magno, é individual, é a fé em Jesus Cristo. E graças a Deus, e esses são os meus heróis, os missionários que estão lá no território da faixa de Gaza, correndo risco de vida, não por Israel, mas pelo Hamas. E quando o pastor Magno citou... distinguir isso, porque quando fala todo palestino não sei como você fala assim. A gente precisa distinguir isso, porque o Hamas representa os palestinos, mas não significa que todo palestino vai pensar igual ao Hamas. Exatamente. Esse é um ponto que precisa deixar claro. Eu estudei com palestinos, se tornaram meus amigos, sim. Queriam que eu fosse visitar, jogar futebol com eles. Palestino é como nordestino, alegre, festivo, como nós, brasileiros. Exatamente. Agora, o palestino é refém como nas comunidades, nas favelas aqui, que o tráfico e o traficante manda. Exato. Essa é a realidade. Eles não têm um escudo protetor como tem Israel. Então faz o quê? O camarada pensa assim, eu vou morrer. Então agora, eu posso morrer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ou posso morrer agora. Então a Hamas fala, sobe em cima da sua casa, que é para evitar deles atacar. Para ele, a gente acha isso horrível. Agora, precisamos pensar com a cabeça dele. Não precisamos pensar com a nossa cabeça. A gente mora num condomínio e estamos fechados. Agora, ele fala, se eu não morrer daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, eu vou morrer de qualquer jeito, porque Israel está engolindo a gente. Então eu vou para cima do meu telhado mesmo. Exatamente. E ele morre, atacado por Israel, para defender a sua honra. Essa é a questão. Exatamente, esse é o ponto. Porque para o mundo islâmico não existe amor nem perdão. O que existe é isso que ele falou. É a palavra mestra para a gente entender a mente islâmica. É o que o Bin Laden falou. O Bin Laden falou numa das suas cartas mais famosas. Vocês ocidentais amam a vida, nós amamos a morte. Exatamente. Então, ou seja, outra maneira de pensar. É uma cultura de morte. Ou seja,
Se morre como mártir, primeiro que já vai para o paraíso. 70 virgens Agora, esperando, direto. Agora, sem purgatório, sem nada. Não podemos dizer que todos são muçulmanos, porque não são todos muçulmanos. E tem mais. Separando mas se é muçulmano, já vai direto para aí. E se foi homem-bomba, vira nome de rua e a família ganha $20 mil. E o Hamas, que tem o controle do dinheiro da ONU, dos Estados Unidos, da União Europeia, vai reconstruir a casa que Israel destruiu do homem terrorista, do homem-bomba. É assim. O Hezbollah fez isso agora no sul do Líbano com o conflito com Israel. Não se preocupe. Israel destruiu sua casa, façam a fila, nós vamos levantar o custo e está aqui o dinheiro, você vai ter a sua casa de volta. Mas e meus filhos? Está no paraíso e dá o nome dele, nós vamos colocar em nome de rua. Essa é a cultura. 72 virgens dos olhos pretos e vinho para você tomar o resto da vida. É isso que os islâmicos... Porque não pode aqui. Elas têm são chamadas huris, são virgens de olhos pretos. E porque não pode aqui, de beleza e lá, o vinho né? porque não pode aqui na terra. Aqui eles não podem. Não pode, mas aí levantaram a questão... chamar o intervalo. Já estourei o bloco. No próximo bloco a gente vai discutir, eu quero a opinião dos dois aqui, se eles estivessem em poder, o que eles fariam para resolver essa parada. Voltamos já. Ele sabe. Meu irmão, minha irmã, você não tem nem ideia do que nós ouvimos aqui no intervalo. Meu pai do céu. Vou virar muçulmano. Tá amarrado em nome de Jesus. Estamos aqui discutindo o conflito entre Israel e Palestina. No caso, o mais correto seria Israel versus Hamas, né? E como é que os cristãos devem se posicionar em relação a isso? Estamos recebendo com muita alegria o pastor Magno Paganelli, que é inclusive pesquisador do assunto, e o pastor Alexandre Dutra, que é líder do Ministério Amigos de Sião. E a gente está discutindo aqui, eu queria, antes de ler os comentários dos telespectadores e também ouvir as entrevistas, saber dos irmãos. Vamos imaginar, santa imaginação, né? Como dizia o reverendo Peter Marshall. Se porventura, irmão Paganelli, o senhor tivesse investido de autoridade para mediar esse conflito entre o Hamas e Israel, o que o senhor faria? Essa é uma das perguntas mais difíceis que já foram feitas para mim nos últimos anos. Bem, eu penso o seguinte, o palestino ele não nasce terrorista, ninguém nasce terrorista em canto nenhum do mundo. Bom lembrar que terrorista, segundo as leis internacionais, até determinados atos do próprio Estado de Israel são atos terroristas, né? Então, existe terrorista chamado terrorista de baixo e terrorismo do alto, o terrorismo de Estado, que Israel também comete. Então, terror é o quê? É aterrorizar uma população. A população dos palestinos hoje está aterrorizada, então Israel está fazendo terrorismo ali. Ninguém nasce terrorista. Por que Israel ataca? Né? Israel foi criado em 1948, o Estado de Israel recente, com a atual configuração. O Hamas foi criado em 1986. O primeiro ataque terrorista do Hamas aconteceu 8 anos depois da sua criação. Ele foi fundado em 86, o seu primeiro ataque foi em 94. Por que o Hamas promoveu o primeiro ataque terrorista? Porque um camarada chamado Baruch Goldstein, colono, morando em terra onde não era para morar, entrou numa mesquita muçulmana e matou 29 muçulmanos que estavam rezando e deixou feridos mais uma quantia muito boa. Então, em represália, ou seja, um revide, ou seja, a iniciativa não partiu dos palestinos, ela simplesmente estava devolvendo uma agressão que ele sofreu. Então o Hamas foi lá e fez o seu primeiro atentado. Então, se formos falar em termos de terrorismo de baixo, Israel provocou até o terrorismo de baixo. Ele é que provoca o terrorismo. Então, quando o palestino sofre na mão do israelita, é evidente que ele vai devolver isso daí. Ninguém tem sangue de barata. Lá não tem ninguém crente que dá outra face, né? Os que tem não podem dar outra face. Então, quanto mais Israel apertar, mais ele vai sofrer. Então, se lemos na Bíblia hoje, nós vamos verificar o seguinte, que Israel ainda vai passar uns maus bocados lá no final dos tempos. Se você ler lá o capítulo 20 do Apocalipse, você vai ver que Jerusalém vai ser cercada. Vai ter ainda, e eu diria, ainda vou pesquisar, e estava comentando isso com o meu pastor hoje, ainda vou pesquisar, porque eu suspeito que Israel ainda vai passar um outro exílio. Ainda vai para o exílio mais uma vez, antes do final dos tempos. Baseado no que eu li um texto do capítulo 12 de Apocalipse. Então, o que eu faria? Eu tentaria o seguinte,
mostrar para eles que Israel precisa retroceder, que é a reivindicação dos palestinos. Fazer com que Israel volte às fronteiras de 1967, as fronteiras da guerra. Porque Israel já avançou muito, né? A construção dos assentamentos de colonos, patrocinado pelo dinheiro do governo, que tem dinheiro até de igreja evangélica dos Estados Unidos, o reverendo John Hagee, por exemplo, manda milhões de dólares para construir assentamentos. Esses assentamentos são construídos em terrenos de palestinos, né? Acaba com a agricultura, acaba com as oliveiras divide famílias. Então, isso tudo tem sangue. Esses pastores estão com mãos sujas, porque estão dando dinheiro para uma coisa que é ilegal e destruindo famílias palestinas, que lá na frente vão evidentemente, querer que os seus filhos se tornem terroristas, por quê? Para defender a sua própria honra. Isso daí é líquido e certo. Então, eu faria com que Israel voltasse às fronteiras de 1967, recuasse, e isso seria já um início de conversa. O segundo passo seria apontar. Aí deveríamos pregar o evangelho a todos e mostrar que quando os judeus olham para o seu passado, a entrada deles na terra, eles têm lá o morticínio que aconteceu, parcial, evidentemente, quando Josué entrou. Para entrar na terra, a terra já estava ocupada, tiveram que matar gente. Quando os islâmicos foram criados lá no século VII na Arábia, a mesma coisa. O início deles também houve morte, houve matança, houve saque, pilhagem. Estou dizendo que o início do Islã, todo mundo sabe que é um início, uma história bastante suja. Então, houve mártires muçulmanos, houve mártires judeus, e quando nós mostramos os mártires do cristianismo, eles têm um perfil diferente. O mártir do cristão, ele não morre para matar os outros, né? Porque não basta o homem-bomba morrer, ele precisa matar outras pessoas para poder herdar o céu, né? Você sabe disso. O cristão não. O cristão, quando você pega a história da Bíblia, a história do cristianismo, você vê que os cristãos, eles eram mortos porque as pessoas não queriam que eles estivessem onde estivessem pregando os que estavam pregando. Então, eles eram mortos sem matar ninguém. Então, a solução para o conflito é Jesus, é voltar para Jesus. Não tem como. Então, todas essas religiões, todos esses povos saem de uma mesma raiz. Esses povos vão ter que voltar para o mesmo Deus. Na verdade, o Alá não é o mesmo Deus que quando você compara os atributos de Jeová com os atributos de Alá, você vê que não é. Mas eles também são carentes de Deus, precisam de salvação. Então, essa seria a minha proposta de paz para eles. Vamos ouvir agora o pastor Alexandre Dutra, que é líder do Ministério Amigos de Sião. Vamos imaginar que o senhor tem a mesma autoridade que eu dei para o pastor Magno Pagadé. O que o senhor faria? Muito bem, a minha fala vai ser baseada em cima de Romanos, capítulo 14, verso 22, na parte que diz assim: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, acho que essa é realmente a coisa mais importante. Eu prefiro estar do lado de Deus, mesmo que a gente não possa resolver tudo aqui e agora, porque está na mão dele, ele é soberano, ele vai fazer isso. Quando você olha para o histórico dos lados em conflito, você tem o Hamas, que tem no seu estatuto a negação do direito do Estado de Israel de viver e a destruição de Israel. Ou seja, a questão é muito clara. No Islã não há o voltar, o arrepender, o retroceder. É só e sempre avançar. Agora o califado no norte do Iraque está dizimando não só cristãos, mas cristãos de Nínive agora fugiram para outra região porque eles dão 3 opções: ou se converte, ou paga a taxa, não é? Ou morre, ou some de lá e deixa tudo. Então os cristãos estão saindo, os poucos de Nínive, cidade que aparece na Bíblia, estão fugindo. Ou seja, com o Islã não existe acordo de espécie alguma se eles não depuserem as armas. Não estou falando de palestino, do povo palestino, que é refém, que é vítima dos próprios terroristas, que, como o pastor Magno falou, não tem escolha, não tem vida própria. São marionetes, massa de manobra na mão dessas pessoas que acreditam que estão fazendo um bem à humanidade, como o Boca Haram que você citou, né, que é a lei de Alá. Então, meus queridos e amados irmãos que estão nos assistindo, se o Hamas não abrir mão das armas, não haverá paz. Então, se eu tivesse
autoridade ou poder, o que eu iria fazer era limpar a faixa de Gaza dos armamentos e dos terroristas e deixar o povo de Gaza em paz, viver em relativa paz. Essa questão de pregar o evangelho, graças a Deus, já está sendo feito. Um grupo muito pequeno de pessoas que estão dispostas a morrer pela fé. Estão lá, correndo risco de vida. Amigos meus, pelos quais eu oro, estão correndo risco de vida nessa região e que estão pregando o evangelho a essas pessoas. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, é melhor a gente estar do lado da verdade, porque a verdade, sim, vai prevalecer, mais cedo ou mais tarde. Mas o pastor falou da conversão a Jesus Cristo e do cristianismo, né, como mártir. Mas o cristianismo tem uma fase do Sacro Império Romano que foi assassino. E na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, cristãos, não só católicos como protestantes, estavam apoiando o nazismo. E se a gente olhar a história aqui da América Latina, você tinha católicos, né, padres católicos, tanto do lado dos índios, quanto do lado dos portugueses e espanhóis. Ou seja, quem ganhar, a gente continua no poder. Tá certo? Então, o cristianismo também, por sede do poder, matou muita gente inocente, não só judeus, mas muçulmanos também. Mas inclusive lá no início, em né? Jerusalém. No início do judaísmo, no início do cristianismo, no início do islamismo. Não, estou falando de cristianismo agora, século passado. Então, mas eu falei do cristianismo lá atrás. Nazismo, eu falei do primeiro século. Não, sim, eu entendi, mas eu estou trazendo para agora também, pegando aqui esse seu gancho. Se você tem um papa que foi o Papa do Hitler, foi o Pio XII. Tá nos Estados Unidos hoje tem um grupo fundamentalista cristão que, se eles descobrem que você é médico ou funcionário de uma clínica que faz aborto, eles vão lá e matam você. Fundamentalista cristão. Veja bem, é o que você falou, é o terrorista baixo. Terror de agora, baixo. Né, de baixo, de base, que são indivíduos. Ninguém tem controle sobre indivíduos. Se você for falar assim, onde você acha o lugar mais perigoso para viver no mundo? São Paulo. Morre mais gente assassinada aqui do que todas as guerras de Israel. Sim. Está entendendo? Ou seja, Israel não é um país, uma nação bélica no sentido de expansionista, como foi dito. Não é? Agora, esse califado islâmico, sim. Isso está acontecendo, que essa anexão da Crimeia para a Rússia e agora essa questão na Ucrânia. Esse avião que foi abatido, aí nós estamos falando de terrorismo da alta, como ele falou. A questão dos terrenos, são terrenos em disputa, e o maior crítico de Israel são os próprios israelenses e os judeus da diáspora. Não tenha dúvida, os judeus estão batalhando lá, como foi dito pelo pastor, na Suprema Corte. A Suprema Corte já proibiu mesmo os assentamentos. Mas é uma coisa muito mais complexa de se resolver, porém, enquanto não tiver sinais de que alguém tem condições de frear os jihadistas e qualquer grupo terrorista islâmico, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, Israel não vai parar os assentamentos. É isso que tem que ficar claro também, não é? Agora, os palestinos nunca aceitaram. O que demonstra o expansionismo. Ehud Barak, general de guerra israelense, ele ofereceu, dado 67, 95% de volta. O Yasser Arafat não aceitou. Isso é história, né? Alessandro... Está registrado. Não, mas eu não ofereceria, não. Se eu conquistei na guerra, é meu e está acabado. Eu podia ter perdido. Guerra é guerra. Tem a honra da guerra. Até 67, Israel ficou sem poder ir no Kotel, no muro, porque ficou em domínio da Jordânia. E interessante, a Jordânia não entregou a Cisjordânia para os palestinos, não. Ela anexou a Cisjordânia para a Jordânia. E a Jordânia, que era a primeira proposta de ser o território palestino. Alessandro Andrade Santos, de Itajuípe, na Bahia. Primeiramente, quero tirar uma dúvida. Os palestinos são os descendentes de Esaú? É isso aí. Porque antes de comentar, dei uma pesquisada e encontrei dois comentários. Um, que os palestinos são descendentes de Esaú. Outro é que os descendentes de Esaú foram nômades, que foram extintos com o passar dos anos. Se a primeira versão estiver certa, tem uma profecia em Obadias 15 a 19, que fala sobre a casa de Esaú. Dá para ler? Dá, e tem Isaías 53 também, né? Isaías 43, 53. perdão. Isaías 43. Mas deixa eu ler aqui. Obadias 15 a 19. Obadias é realmente
tremendo essa profecia. Enquanto isso, mando a paz a todos da Igreja Luz e Vida de Itajuípe e meu pastor José Reis. Parabéns pelo programa, que Deus continue abençoando a todos. Então, aí o nosso cruzado para vocês. Perdão. Pode ler. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, falando de Edom. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão todos os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Tá, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são pastores e intérpretes da Bíblia. Até onde vai o alcance dessa profecia? Porque é uma profecia de juízo contra aquela geração. Exatamente. Por que quem está vivendo 2000 anos depois tem que pagar? Então, é que tá. O que já venceu, venceu. Por exemplo, o pessoal cita muito orar pela paz de Jerusalém. Isso no Facebook tá cheio. Aí mostra a foto de uma criança que morreu na Síria, que não tem nada a ver com a guerra de Israel, e bota o versículo lá, orai pela paz de Jerusalém. Se você ler o Salmo todo, o Salmo 122, você vai notar ali que aquele Salmo já não é mais para os dias de hoje. Aquilo era uma expectativa nacionalista de Davi, quando escreveu o seu Salmo. Por que eu falo isso? Ele exalta, por exemplo, as qualidades da monarquia. Uma monarquia falida que os próprios judeus já rejeitaram. Quando voltaram do cativeiro, já não quiseram mais a monarquia. A monarquia acabou, já tem 2.600 anos mais ou menos, 2.500 anos. Ok. No mesmo Salmo também fala, exaltando, né, o Cântico dos Degraus, a época que o pessoal ia anualmente para Jerusalém fazer o sacrifício. O sacrifício foi cumprido por Jesus, isso não existe mais, não faz mais sentido nenhum um cristão hoje, uma pessoa de fé, exaltar o sacrifício do Antigo Testamento, a não ser que seja uma aula de história, uma aula de tipologia bíblica, de Levítico e coisa e tal. Isso não faz mais sentido. Jesus é o sacrifício que liquidou com tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento. Então, o orai pela paz de Jerusalém era um aspecto de 1000 anos antes de Cristo, uma expectativa de Davi, do rei Davi. Então, a gente precisa ler essas profecias com determinada cautela para não cometer nenhum desnível na hora de interpretá-las. Então, quando a gente fala hoje, os povos aí que são descendentes de quem? Espera aí. Qual é a condição de todos os povos hoje? Todos pecaram. Pronto, a palavra resolve. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Paulo fala, Deus colocou todo mundo no mesmo plano para usar de misericórdia com todos. Então agora não há mais essa história. Mas de onde é que ele veio? Qual que é a ascendência? Ele já tem histórico de violência? Não, agora Deus está dando graça a todas as pessoas, né? Inclusive para o muçulmano, se quiser aceitar Jesus, né? A gente tem relatos aí da Missão Horizontes, o nosso amigo Davi Botelho, gravando uma série de vídeos que, como países como Paquistão, Irã, são impenetráveis ao Evangelho, as pessoas estão sonhando com o próprio Jesus e se convertendo, né? E depois saem de lá. Davi então está produzindo isso, lançou aqui no Brasil, os ex-muçulmanos dizendo, olha, Jesus apareceu para mim em sonho, de fato me converti ao Evangelho, estou aqui testemunhando e estou dizendo, aí conta a história dele, conta a conversão, e esse material tem sido usado para ganhar outros muçulmanos para Jesus. Então precisamos ver essas profecias com alguma cautela nesse sentido. O senhor que é professor de profecia lá no TBI, né? Nos Amigos de Sião, como é que responde a minha pergunta? Então, durante o nosso debate, nosso encontro aqui, eu procurei abordar as questões bíblicas de como tomar as decisões, de que lado ficar. A gente viu a questão histórica da igreja que se posicionou mediante o discernimento dos fatos, né? O levantamento. Também falei um pouco do momento atual que vive esse conflito, esses dois grupos, e falei sobre a profecia. Quando a gente olha para a profecia, nós vamos encontrar passagens, por exemplo, aquela de Jesus, que entra na sinagoga lá em Nazaré e lê uma profecia de Isaías e para no meio da profecia e diz, hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, as profecias que se cumpriram. Só que ele não continuou lendo é chamado de paraxá, a porção. Por quê? Porque se nós continuarmos lendo aquilo que ele parou e não leu, vai falar do juízo futuro. Ou seja, a profecia ela tem dupla referência.
ela pode acontecer num momento imediato, num momento vindouro, ou num momento, mas só que ainda próximo, ou num momento ainda longínquo. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 9, verso 24, fica claro isso daqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Essa parte já aconteceu em Cristo, o pastor falou aqui. O sacrifício não tem mais sentido, né? Mesmo assim, o templo só foi destruído no ano 70. Ou seja, os apóstolos, os discípulos, sacrificavam no templo, durante a semana, nos sacrifícios diários. Eles iam para a sinagoga e se reuniam nas casas. Isso é interessante. Hebreus vai mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade. E aí, então, se nós pararmos aqui, está resolvida essa questão. Porém, cumpriu já na história a segunda parte, que diz: e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Não é? Ou seja, a profecia, ela tem dupla referência. Seria uma ingenuidade nossa dizer, não, isso aqui já se cumpriu. Não, não se cumpriu. Então, pastor, aliás, o livro do pastor Magno trata sobre isso. Quando ele fala do cativeiro de Israel, que ele está suspeitando, ele está certo, porque lá em Apocalipse 12, um remanescente vai ser protegido por Deus, vai ser levado, sabe para onde? Lá para a Jordânia, lá para a região de Petra. E vai ser protegido lá, nas cavernas. Um remanescente. É um remanescente. Olha que interessante. Exílio. Olha que interessante. E esse próximo exílio começa onde? Esse tipo de guerra está fomentando o exílio lá na frente. As nações, a Bíblia diz, tanto nos profetas quanto no Apocalipse, vão se voltar contra Israel. É uma questão de tempo, porque isso é profecia. Bom, não, a única questão que eu queria saber é a seguinte: vamos supor que tem um palestino assistindo ao programa, leu essa profecia de Obadias e ouviu vocês. Ele vai chegar à conclusão que o senhor está dizendo: desista, porque não adianta, essa guerra está perdida, porque Deus destruiu os descendentes de Edom. Será que é assim? Antes de vocês responderem, vamos ver se vai dar tempo, né? Queria ouvir o que a nossa repórter apurou. Em relação a Israel e Palestina, você acha que os cristãos devem ou não apoiar um destes lados? A gente tem que estar do lado da paz, né? Eu acho que a guerra ela nunca é válida. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. A gente tem que orar por tudo, Jerusalém, Hamas, porque quem está perdendo com isso é a humanidade, né? Tantas pessoas morrendo, famílias sendo dizimadas. A gente está vendo, é um desastre, né? E a gente ora para que isso acabe. Acho que o cristão ele tem que ficar do lado da paz. Se ele ficar do lado da paz e orar pela paz dos dois povos, vai dar tudo certo. Olha, essa questão ela é tanto política como religiosa. E aquela faixa de Gaza, ela tem o tamanho de Guarulhos praticamente. E são poucos habitantes ali. Isso vem desde o começo do mundo, e o responsável disso foi a Inglaterra, porque a Inglaterra ali teve colônia. E depois da Segunda Guerra Mundial, a saída da Inglaterra ocasionou todos esses problemas. Todos os países que teve colônia têm esses problemas. O maior responsável disso foi a Inglaterra. Não deve de apoiar nenhum dos lados. Temos que apoiar o evangelho, né? Levar a paz, né? E não apoiar o A ou o B, mas sim apoiar a palavra de Deus. Ele tem que ficar, a palavra de Deus diz, né? Levar, né, a palavra de Deus, mas não a favor da guerra, mas sim a paz, né? Então, os dois países estão em guerra, então você não tem que apoiar nenhum nem o outro. Do mesmo jeito, você estaria apoiando a guerra, né? E não a paz. Os dois, se tem que ter um acordo de paz. Como diz, para orar, então temos que orar tanto pelos palestinos como para Israel. Então, eu não apoio nenhum nem o outro, essa é a minha opinião. Olha, eu acredito que o cristão, como um bom cristão, deva orar para que o Senhor Jesus possa conduzir essas autoridades, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Então, se está havendo alguma divergência, eu acredito que a nossa parte de cristão é orar por eles para que Deus possa iluminar e conduzir para que haja a paz entre as duas nações aí e no final todo mundo possa ser salvo em nome de Jesus. Israel, como é o povo que foi escolhido por Deus, pelo menos a Bíblia fala muito de Israel, nunca deveria participar de uma matança dessa. Eu sou contra. Leia o livro de Josué, irmã. Bom, fala,
Você perguntou se um palestino estivesse ouvindo a gente, deveria desistir ou não. Jesus disse, eu vim para que todos sejam salvos, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E no Novo Testamento, se não me falha a memória, Pedro, né? Diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Forasteiros e peregrinos não têm terra fixa. Então, quem luta pela terra, quem guerreia pela terra, tem que tomar míssil na cabeça. A igreja não tem parada fixa. A parada fixa da igreja é no céu. Então, para um palestino que nos ouve, evidentemente um árabe, a possibilidade de salvação existe, né? E herdar o céu ainda no final. Agora, quem quiser ficar guerreando pela terra, que guerreia. Agora, no final da história, diz lá que Jerusalém será chamada a quê? Cidade de todos os povos. Quando Deus deu a terra a Abraão, ele não deu exclusividade a Abraão. Quando o povo sai do Egito, capítulo 19, 20, 21 do Êxodo, há leis dadas para os estrangeiros, para que os estrangeiros que estivessem na terra pudessem obedecer. Então, essa história de achar que os judeus têm exclusividade na terra, aí é que está o problema. Porque não teve nem no Antigo Testamento, não tem agora. Enquanto os judeus não aprenderem que a terra é do Senhor, não é deles, né? Aqueles mapinhas que a gente vê na Bíblia, aquilo lá engana, porque dirige, mostra lá, né? Aqui ficava a tribo de Benjamim, aqui Judá, aqui Efraim, tá. Então, dá a impressão de que, de fato, aquilo tudo foi tomado por judeu, pronto, acabou. Não, nunca foi. Infelizmente, eu não tenho tempo mais. Então, deixa eu falar, né? Fala a sua última palavra, que eu tenho que terminar o programa. Independente do que o palestino ouviu da gente debatendo sobre esse assunto, se o Espírito Santo de Deus não convencer os palestinos, o judeu, não convencer do pecado, da justiça e do juízo, a obra não será feita da salvação. Quando é dito que nós temos estado do lado da paz, nós temos estado do lado da verdade. Essa aqui é a grande questão, porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Só em Cristo há, de fato, a verdadeira paz. Agora, quanto à questão da terra, a terra é o único lugar na face da terra que Deus disse que colocou o seu nome. Israel é responsável em cuidar da terra, porque pecou, foi disciplinado e tirado da guerra, da terra. Mas enquanto Israel esteve na terra, todos os estrangeiros, inclusive a família de Moisés que subiu e os estrangeiros que vieram do Egito, viveram com Israel. E aqueles que eles não conseguiram desalojar, estabeleceram certas condições para eles, como os gibeonitas que deram golpe lá em Josué. Eles ficaram como cortadores de árvores e carregadores de água. Estão lá até hoje. O soldado, o herói da guerra, é um druso, que ele foi para o combate, foi ferido, foi para o hospital, foi tratado, está bem e voltou para o combate. Quem é um druso? Não é judeu, não é palestino, tem uma religião diferente, costumes diferentes, está lá servindo Israel. A minha palavra é muito simples. Eu, como não entendo do assunto, eu digo, o que o cristão deve fazer? Orar para que Jesus volte logo, porque Jesus voltando resolve tudo e mais um pouco. Pastor Magno Paganelli, muito obrigado. Pastor Alexandre Dutra, muito obrigado. O contato dos dois irmãos está no site vejamsó.com.br. Quem é que vai ganhar o brinde da grade? Quem é? Barbaridade, hein? Está em Parobe, no Rio Grande do Sul. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar essa vez.